Nós estamos aqui com o Dr. Javier Villanova, nutricionista, que vai ministrar agora no 7º Gluten Free a palestra sobre doenças autoimunes, antes e depois do glúten. E eu queria te fazer a seguinte pergunta, Dr. Javier: qual a participação da doença celíaca nas doenças autoimunes? Então, eu acho que no mundo acadêmico e na pesquisa científica, todo isso é evolutivo, não? Eu acho que a gente toma um tempo prudencial para poder entender toda a questão dos comportamentos bioquímicos das doenças. Com a doença celíaca também aconteceu isso, ou seja, se nós vemos a pesquisa da doença celíaca 30 anos atrás, então era um olhar mais pragmático, mais simples, poderíamos dizer. É decir, temos um gatilho chamado glúten e temos uma doença que colide com ela. Então decíamos, tiramos o glúten, evitamos e tiramos o problema. Só que isso começou a evoluir e começou a crescer em complexidade e em volume. Ou seja, era um tema de morbilidade, de estado grave, e de quantidade. Então, aí o mundo científico pensou em entender outra coisa, que é um pouco a questão da minha abordagem. Nós não temos um problema isolado chamado glúten e doença celíaca. Temos um problema chamado doenças autoimunes, no quais no meio está a doença celíaca. Então, hoje, nós temos que acelerar o entendimento de que a doença celíaca é um dedo de uma mão e é muito mais complexo. E temos agora muitos casos da pesquisa mundial e da prática clínica nacional, onde a pessoa é celíaca, está diagnosticada, tira o glúten e continua com um problema. E ela não consegue, então o nutricionista se desespera, porque ele usou as ferramentas certas que ele conhece. Aí então o campo fica muito mais complexo e mais amplo. Inclusive fica mais complicado, porque agora o nutricionista diz, eu tirei isto do paciente e ele continua mal, então eu tenho que continuar tirando coisas. Então, dois elementos. Primeiro, do paciente que tem doença celíaca, no contexto da doença autoimune, vamos tirar todo o quê? E aí uma questão mais importante, não é tudo que eu vou tirar, é dizer, o que eu vou colocar nesse paciente também, né? Então a questão fica muito mais complexa. Hoje o entendimento que temos da doença celíaca dentro da doença autoimune é muito mais interessante e acrescido, e a gente está trazendo justamente a atualização desses indicadores, né? Então o que os alunos poderão ver aqui é uma nova abordagem sobre essas doenças. Sim, é uma nova abordagem e uma abordagem um pouco mais atualizada, não? Porque evidentemente a questão ficou muito mais complexa. E inclusive nós estamos estendendo também os gatilhos, não é só a questão glúten. Quais são os outros protagonistas que estica o problema da doença celíaca e também potencializa o problema das doenças autoimunes? Então a coisa ficou muito mais complexa, não? Só que dentro da complexidade não temos que sair aos gritos na loucura, temos que tentar buscar as soluções certas. E nem sempre as soluções são coisas muito complexas, ou muito, sei lá, às vezes são soluções simples, não? Nós temos que procurar o pragmatismo dentro da simplicidade, senão a gente vai complicar a vida de todo mundo, vida que já está complicada, né? Certamente. Ok, Dr. Javier, a gente agradece, nós somos da Science School, estamos no 7º Gluten Free, porque nós somos apaixonados por nutrição.